15 faltando para 1 da tarde. Daqui a pouquinho tem Linha Dura Araguari. E ao vivo aqui comigo a médica ginecologista, a doutora Valdeli de Paula. Prazer te receber. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós já trouxemos aqui um profissional que esteve falando recentemente sobre o nosso Outubro Rosa. Foi um sucesso. Nós tivemos um médico semana passada falando sobre o nosso Novembro Azul. Nós já tivemos médico osteopata, nós já tivemos otorrinolaringologista, mas não tínhamos recebido até então, nessa temporada 2014, ginecologista. Prazer tremendo falar contigo. Doutor, eu quero começar te perguntando o seguinte, de uma forma geral, a mulher moderna, ela está mais consciente, principalmente quanto à prevenção? Eu acredito que sim. A mulher tem procurado, tem o acesso fácil às consultas, né? E a própria orientação, a mídia, tudo ajuda para orientação dessas pacientes, fazer a prevenção de mama, câncer do colo, orientação em relação à contracepção, à gravidez, em tudo. Quando nós anunciamos que nós vamos receber um profissional da área da saúde, automaticamente as pessoas de casa, principalmente aquelas que têm dificuldade ao acesso à saúde pública, que está assim um tanto quanto limitador, elas acabam ficando assim ansiosas para falar com o profissional. Quer ver só? Alô, boa tarde. Boa tarde. Falo com quem? Priscila. Priscila, você fala de onde? De Araguari. De Araguari. Olha, tá aqui a doutora Valdeli. Qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua pergunta? Deixa eu te perguntar. Eu tenho um bebê de 7 meses. Sim. Depois que eu fiz a minha cesariana, eu sinto dando muito choque na minha barriga. Queria saber se era normal. Olha, o procedimento cirúrgico, na verdade, a cesárea são 7 camadas que são suturadas. Às vezes a fibrose, o tecido fica sem elasticidade, por isso pode causar desconforto. Eu acredito que seja devido a isso. Mas ele passa com o tempo esse desconforto? A tendência é melhorar, o tecido vai retornando ao normal. Perfeitamente. Né? Eu lembro quando, após meu parto também, às vezes amamentando, a minha filhinha apertava assim o pezinho no local da cicatriz. Às vezes é uma dor aguda que passa rápido, volta a elasticidade aos poucos. Eu vejo a minha esposa reclamar até hoje dessas pancadas que a nossa Maria Vitória dá intencional, sem intenção. Resultado, depois de 9 meses da cesárea, realmente incomoda. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Ana Cláudia. Ana Cláudia, de onde? Do bairro Ipanema. Do bairro Ipanema? Isso. Opa, brigadão pela audiência, Ana Paula. Qual que é a tua pergunta para a doutora Valdeli? Diga lá. Eu queria saber da doutora, por conta que esse mês a minha menstruação tem uns 15 dias que veio, tanto minha quanto da minha filha, que tem 15 anos. Eu queria saber se isso é normal, porque eu tomo um remédio, vai falar, anticoncepcional. Sim. E eu também tomo, a minha menina toma de 3 meses, e nós duas estamos desregulados esse mês. Eu queria saber. Bom, com certeza ela queria saber se isso é normal. Pelo jeito é anormal. Com o uso da medicação, o contraceptivo, a dose do hormônio é contínua, constante e baixinha. Então, o normal seria não ter sangramento tomando, a não ser no início, que passa por um processo de adaptação. Quando não esquece, quando não tem diarreia, vômitos, que diminuiria a absorção da medicação, se persistir esse tipo de sangramento, tem que investigar o que está acontecendo. Se toma todo dia na hora certa, a tendência da eficácia da medicação é boa e com isso também segura o sangramento. Correto. Aí seria o caso também, depois de uma avaliação, é clara, não é o cidadão em casa, mudando a medicação por conta própria, não. Você precisa de ter uma orientação do seu médico ginecologista. Mas muito provavelmente também faz a substituição da medicação? Sim, quando está tendo sangramento, tomando a medicação correta, que não está conseguindo segurar o sangramento, troca. Às vezes tem que adequar a dosagem. Perfeitamente. Mas o que pode acontecer é que às vezes esquece, depois continua tomando, o sangramento começa e não para. Perfeitamente. Aí tem que parar, interromper, fazer a pausa, reiniciar. Reiniciou, persiste o sangramento, tem que procurar. Perfeitamente. Mais uma participação ao vivo, os telefones do Linha Dura não param. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Eu não queria me identificar. Sem problema, meu anjo. Só me diga uma coisa, você fala de Uberlândia? É de Uberlândia, aqui do Morumbi. Ok, obrigado pela sua participação. É ginecologista, é? Ela é ginecologista. Tem alguma pergunta para fazer para a doutora Valdeli. Valdeli? Doutora,
Eu queria saber, assim, depois da relação sexual, eu sinto muita dor na barriga, eu fico mais ou menos uns 10 dias sentindo muita dor. Eu queria saber o que causa isso. A relação em si tem que ser uma forma de troca de energia, de uma energia boa. Não é normal causar desconforto. Quando causa desconforto, tem que avaliar, descartar processos aderenciais, processos inflamatórios. Uma coisa importante é saber, principalmente, se está afim de ter relação. É verdade. Quando a mulher não está afim, muitas vezes é inconsciente. Fala, tá vendo? Se eu não tivesse tido, não estava doendo. Verdade. Mas lógico que tem que buscar causas patológicas, alterações que possam estar levando a essa dor. Tem que investigar, fazer a consulta, fazer o exame clínico e exames complementares, se necessário. Não é normal ficar com dor pós-relação. E fica o alerta também, né? Porque os casais também têm um entrosamento. Se tem um entrosamento para namorar, tem um entrosamento para conversar, para fazer a coisa gostosa para todo mundo e não causar esse desconforto e não causar depois, talvez, até um trauma que fica aí para frente e vai trazer. Repercute depois, e vai repercutindo, né? perfeitamente. Mais participação, nosso telefone não param, não param. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Elaine. Elaine, você fala de onde? Do Roosevelt. Do bairro Roosevelt. Obrigado pela audiência. Muitas pessoas nos assistindo agora na sua casa? Eu e meu esposo. Ai, que coisa boa! Faz a tua pergunta para a doutora Valdeli. Doutora, boa tarde. Eu gostaria de saber, porque eu estou com 40 anos, eu gostaria de saber sobre o que é climatério, porque tudo leva a crer que eu estou entrando nessa fase. O climatério é uma fase na nossa vida de mulher que vai de um período em que os hormônios começam a declinar. E isso vai até o resto da nossa vida. Em média, uns 10 anos antes de entrar na menopausa, já iniciaria o climatério. Então, é uma fase que começa a ocorrer alterações do ponto de vista da produção hormonal. A menopausa seria um marco a definir a última menstruação da gente. O climatério começa antes e é o resto da vida da gente. Mas dá para levar numa boa. Lógico, eu acho que vai muito da forma de aceitar e de administrar essa situação, né? Tem mulheres que acham que entrar na menopausa é um caos, que o marido vai trocar por outra, Correto. que está deixando de ser mulher. Hoje a longevidade tem aumentado muito e a qualidade de vida também é uma coisa que a gente tem que investir para, digamos, envelhecer com qualidade. Sem dúvida alguma. Nós temos aqui uma pergunta que está vindo pelo WhatsApp. Pimenta pergunta se quando a gente começa a tomar anticoncepcional, a gente começa a tomar no primeiro dia da menstruação ou se no último dia? Quando inicia a primeira cartela, a gente orienta para ter uma eficácia legal que comece no primeiro dia da menstruação. Primeiro dia do ciclo é quando inicia a menstruação. Depois, as pausas são de acordo com o tipo de pílula. Tem pílulas hoje que tem pausa de 4 dias de uma cartela para outra, Correto. Tem outras que são de 7 dias. Mas a primeira cartela deve iniciar no primeiro dia de sangramento. Excelente, obrigado pela sua participação. Então tá. Mas antes de despedir de você, eu tenho uma notícia importante. Meninas de Minas Gerais, de 11 a 13 anos, devem tomar a segunda dose da vacina HPV, o papiloma vírus humano, que provoca o câncer do colo do útero, para garantir 100% de proteção contra o HPV. E é preciso tomar todas as doses previstas na vacinação. A segunda, 6 meses depois da primeira, e a terceira de reforço, 5 anos depois. Mais de 2 milhões de meninas já tomaram a segunda dose da vacina contra HPV desde o início da nova fase da campanha, que começou no dia 1º de setembro. O número representa 45% do público-alvo, formado por 4,9 milhões de meninas de 11 a 13 anos. Isso é em Minas Gerais, que já foram cerca de 267,9 mil adolescentes, o que representa 55,3% do público total. O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infeccionadas por meio da relação sexual. Também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. Portanto, cuide-se e viva bem assistindo ao Linha Dura. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Tenha uma foi um excelente prazer. tarde. Eu espero te receber aqui mais vezes. Então tá bom.